Estamos aqui iniciando mais uma super aula da Liga dos Inovadores, esse nosso projeto que visa despertar o potencial de cada um para que alcance aí todos os seus objetivos através da inovação, de uma carreira inovadora que possa estar trazendo aí você para onde você quer na sua vida profissional, que você possa estar empreendendo aquele negócio que você tem e que, ao final das contas, enquanto pessoa, possa estar encontrando aí a sua plenitude, né, entre o equilíbrio entre a vida e o trabalho, sabendo que a gente está fazendo algo que é para o bem não só próprio, mas para o bem dos nossos clientes, para o bem da nossa comunidade. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa super aula de hoje, né? O programa da Liga, ele é composto por uma trilha em que você vai seguindo o passo a passo até encontrar aí o seu objetivo e o seu fluxo, né? Que é a página e a palavra que a gente usa para mostrar esse processo contínuo de renovação. A gente tem as nossas mentorias infinitas, que a gente tem uma na semana que vem, em que a gente tira as dúvidas e conversa e orienta os nossos alunos, nossos participantes da Liga. Temos uns materiais complementares, que são alguns cursos, alguns e-books que complementam essa jornada, e temos também as nossas superaulas. E é essa superaula que a gente está hoje para falar de experiência do consumidor e de que forma a inteligência artificial, que vem afetando praticamente todos os segmentos de negócio, vem também interferindo e afetando esse segmento da inteligência artificial. De que maneira isso vai se transformar, né? Será que a gente vai, finalmente, ser muito bem atendido pelos chatbots, né? Porque você pode comentar aí que está assistindo no YouTube ou que está assistindo aqui conosco no Zoom, né? Se você tem tido boas experiências com chatbots, né? E a minha, eu posso dizer que elas são, a grande maioria delas, totalmente frustrantes, em que você fica horas ali de conversa e fica botando informação e dá o teu CPF, dá o teu número de não sei o que, tarará, e no final ligue para a central, porque não vai conseguir resolver. E aí foi uma grande perda de tempo. Sem falar nas mensagens que você liga e pede, por favor, quando o vendedor voltar, por favor, pede para ele me ligar, e ele nunca mais ligou. E outras pérolas aí do atendimento que a gente tem, né, típicos do nosso país, que ainda é muito precário no setor de serviços. E é por isso que a gente tem as superaulas para tratar com um pouco mais de profundidade sobre alguns temas. E o tema de hoje é a experiência do consumidor, como ela fica aí nessa atualidade, qual é o futuro da experiência do consumidor. E, como você sabe, a gente traz sempre professores, professoras que são referências na sua aula, e é por isso que eu trouxe o Edu Neves, que é um super especialista em experiência do consumidor, para trazer seus insights no início da noite de hoje, para que a gente possa, a partir desses insights, debater, fazer perguntas, aprofundar e aprender juntos. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que são membros da Liga, você que é nosso convidado, que está assistindo também pelo YouTube. Edu, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Marcelo, obrigado pelo convite. Uma grande honra você me chamar como especialista. Fico muito feliz e tenho certeza que a gente vai ter algumas horas aqui muito interessantes para falar sobre esse tema. Eu trouxe uma pequena apresentação, onde eu vou compartilhar com vocês para poder guiar um pouco do que a gente fala. Então, obrigado. Bom, pessoal, a ideia é falar sobre como que a gente vê o futuro da experiência do cliente com base em inteligência artificial. Como eu estava dizendo, é uma tecnologia exponencial, algo que tem crescido numa velocidade cada vez mais incrível e que vai afetar todos os negócios. Não é uma questão se vai afetar, é uma questão de quando vai afetar.
E eu gosto muito de começar, quando a gente fala um pouco de futurologia, um pouco de tendências de tecnologia aplicado à experiência do cliente, me apresentando. Eu trabalhei 15 anos com tecnologia, vendas e marketing, já tive em várias multinacionais, já tive quantidade enorme de vezes no Vale do Silício, tanto em imersões como participando de formações. Já entreguei muita mentoria, muita palestra, e tenho muito orgulho de ter capacitado nesse ponto quase 1.500 pessoas em inovação fundamentada na experiência do cliente. Para quem conhece, eu sou membro do BNI aqui em Curitiba, sou membro do BNI Concept. Eu sou também, participo do OpenXO, que é uma rede de pessoas que trabalha com crescimento exponencial. E gostaria de começar essa nossa conversa mostrando algo que talvez alguns de vocês tenham visto. Isso que é uma festa bombástica, digamos assim, né, Edu? Essa coisa bizarra, porque é bizarro isso, é uma coisa horrorosa, dá medo, né? Viralizou acho que uma semana atrás. Isso é uma propaganda, teoricamente, de cerveja, né? Podia ser de qualquer líquido, né? De gasolina, que foi todo feito em inteligência artificial. E claro que teve muita piada em cima disso, de, puxa, isso é ridículo, poxa, uma coisa horrorosa. Mas esse é o começo. É o começo, e assim, lendo as análises sobre esse comercial, ele foi feito todinho em ferramentas gratuitas, ele foi feito de uma maneira amadora e chegou nesse resultado. Imaginem isso daqui a um ano, como é que vai estar. Né? Acho que a gente pode lembrar daqueles robôs da Boston Dynamics, que há 10 anos atrás o robô, tinham vários vídeos do robô sendo derrubado, o robô hoje está sendo produzido para o exército americano. Então, assim, esse é um nível de crescimento exponencial que a gente vê com tecnologias, e a gente está falando de uma tecnologia essencialmente software, não tem máquina nenhuma que vai limitar isso. É uma questão só de, talvez, maior capacidade de processamento. E se a gente juntar isso com computação quântica, que é uma tendência que também cresce cada vez mais rápido, as possibilidades são infinitas. E vem a pergunta, a gente precisa ter medo disso? Não, a gente precisa entender e saber como que a gente aplica isso para melhorar a nossa vida enquanto pessoas e para melhorar os nossos negócios. Em cima disso, a gente sempre fala que a economia digital transforma o mundo. A gente tem que voltar um pouquinho para poder falar de qual é o impacto que a gente está vendo. O primeiro ponto que eu gosto muito de citar foi em 2011, quando o Mark Andreessen, esse senhor aqui da foto, ele escreveu um artigo no Wall Street Journal que ele falava que, de uma maneira geral, podemos afirmar que o software está devorando o mundo. Por que ele falava isso? Era uma época onde a Apple já era a maior empresa de música do mundo, onde você tinha Netflix crescendo adoidado, você tinha tecnologia com um custo baixo o suficiente e poderosa o suficiente para transformar o mundo. Isso que estava acontecendo. E se a gente observar essa análise daqui das maiores empresas globais por market cap, de 2001 até 2021, as empresas que estão aqui em azul são empresas que não são de tecnologia. As empresas em rosa são empresas de tecnologia. E quando você olha isso, aqui a gente tinha somente a Microsoft. Em 2021, a gente tinha somente a Aramco. Eu dei uma olhada em 2022, é de novo uma empresa de petróleo que está aqui. E a gente sabe que o petróleo é um tipo de economia que tem data para acabar. Em alguns anos, isso daqui vai desvalorizar. Existe uma enorme probabilidade da gente ter somente empresas de tecnologia em cima disso. E aí, o exemplo que eu trago sempre também é da Blockbuster. Né? Acredito que boa parte de vocês conhece. Quem não conhece, a Blockbuster foi a maior empresa de locação de filmes do mundo. E ela, a partir de 2004, começou a ir decrescendo, aqui é a linha em azul,
Aqui, ela foi lá para o fundo do poço, subiu mais um pouco e ela se acabou há pouco mais de 15 anos atrás. Ela pediu falência, ela foi embora. E a Netflix só cresceu. E hoje é a potência que a gente conhece e que também está sofrendo agora com a concorrência de muita gente que trabalha de maneira parecida a partir de streaming de vídeos. A pergunta natural que tem é como isso aconteceu. E existe uma análise que é muito interessante desses dois senhores, do Peter Diamandis e o Steven Kotler, que eles chamaram de os 6Ds da disrupção, que é algo que acontece com praticamente tudo. Tudo que pode ser digitalizado vai criar disrupção em algum lugar. E por trás dessa tese, o que eles colocam? Que o primeiro D é quando algo é digitalizado. Uma informação, quando ela é digitalizada, ela é mais fácil de ser acessada, mais fácil de ser armazenada e de ser compartilhada. E aí, já puxando um pouquinho de inteligência artificial, que a gente fala hoje de ChatGPT, que talvez seja a mais conhecida e está longe de ser a única maneira de se usar a inteligência artificial, ele tem uma base de dados gigante, né? Ele teve uma parte de machine learning, onde você coloca dados no computador e o computador vai aprendendo com aqueles dados, e tudo isso foi em algum momento digitalizado. O segundo D, depois que a coisa é digitalizada, entra a decepção. A tendência de crescimento parece ser muito lenta, que é o exemplo do comercial que eu trouxe para vocês quando a gente abriu essa aula. É uma coisa meio bizarra, é uma coisa feia, mas aquilo ali pode decepcionar algumas pessoas. E vai ficar meio ruinzinho por um período de tempo, lembrando que é um crescimento exponencial. Então, você vai para o terceiro ponto, que é a disrupção. Tem um momento que essa tecnologia ela dá um salto e o mercado é completamente modificado a partir da maneira com que ela é aplicada. Em termos de inteligência artificial para a experiência do cliente, isso já está acontecendo, ainda que de maneira incipiente, e a tendência é isso mudar cada vez mais e com um impacto cada vez maior. O quarto D é a desmonetização. À medida que a tecnologia ela foi digital, ela conseguiu impactar o mercado, ela começa a crescer, a ser usado por mais e mais pessoas, o dinheiro é removido, né? O custo vai diminuindo, mais gente vai ganhando a opção de poder trabalhar em cima disso, e, naturalmente, o custo vai caindo para todo mundo e indo para a próxima parte, que é a desmaterialização. O hardware que está sendo usado como canal de entrega para aquela tecnologia, ele vai sendo substituído. Então, não estranhe se daqui a pouco tempo a gente tiver inteligência artificial, talvez, no fone de ouvido como esse que eu estou usando, no microfone, em coisas pequenas que hoje não contam com esse tipo de tecnologia. E o último D é a democratização. Isso fica acessível a uma quantidade cada vez maior de pessoas em todo o mundo. As barreiras geográficas desaparecem, passam a ser barreiras políticas em alguns momentos e vão sumindo até o momento que você tem uma comunidade global usando aquela tecnologia. E, voltando ao exemplo da Blockbuster, ela passou por isso. Em 1998, a Netflix lançou um website. Tinha um pouquinho mais de 900 títulos, era uma coisa bem incipiente, mas estava sendo digitalizado. E em 2000, o Reed Hastings, que era um dos fundadores da Netflix, tentou vender a Netflix para a Blockbuster por 50 milhões de dólares. A Blockbuster não quis. Em 2007, começou a disrupção. O streaming começou a ser um pouco mais acelerado, começou a ter mais tecnologia envolvida e foi lançado no Canadá um serviço chamado WatchNow. Em 2010, a mensalidade do streaming ela ficou fixada em $7,99, e se você quisesse ainda assinar a busca de DVD, Blu-ray como era, né, você trocava os filmes, era $15. E em 2016, a parte de streaming ultrapassou o aluguel de DVD e Blu-ray. Em 2021, a Netflix chegou a mais de 190 países. Se vocês observarem, os anos aqui, eles vão diminuindo cada vez mais o crescimento, né? Essa parte exponencial vai superando tudo que a gente tinha visto até aquele momento. E talvez você se pergunte, né? Como é que a Blockbuster não percebeu o que estava acontecendo? Claro que hoje, a gente olhando de fora, olhando uma análise do caso, é muito fácil, é muito cômodo, a gente não estava na pele das pessoas. Lembrem, era uma coisa nova, era uma coisa inédita, e algo que ninguém estava esperando, aquela questão da decepção. Na hora que você olha um streaming
de baixa qualidade, que trava o tempo todo, que é pixelado, você não acredita que aquilo ali vai transformar o mundo, mas transformou. A tecnologia, ela sempre, quando cresce exponencialmente, segue um formato parecido com desse gráfico daqui. Uma tecnologia linear, um crescimento que nós, como seres humanos, estamos acostumados a ver, ele vai crescendo fase após fase, devagarzinho, você vai vendo a coisa subindo, vai vendo a coisa crescendo. O exponencial, ele começa, que é o rosa, ele começa abaixo, onde tem aqui um momento de decepção. Na hora que ele dá esse salto, aqui a disrupção acontece. E se você não prestar atenção nisso daqui, você vai ficar perdido no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com a Blockbuster, que aconteceu com a Kodak e mais um número de empresas. O que leva a gente a outra pergunta, né? Os negócios que ignoraram o crescimento exponencial estão desaparecendo. A gente não tem mais, de uma maneira que era há poucos anos atrás, correio, telefone fixo, álbum de foto, fita de música, vinil, classificados, fitas de cassete. Isso não existe mais. Só que existe ainda muita gente que acha que o seu mercado não vai ser afetado. Ele vai. Essa representação aqui é de uma teoria muito interessante, uma análise muito interessante, chamado Vórtex Digital. O que esse livro ele coloca e faz muito sentido? Em um primeiro momento, a digitalização pega os mercados centrais. Mídia e entretenimento, produtos tecnológicos, telecomunicações, são mercados que estão mais conectados com a tecnologia, que são mais fáceis de serem substituídos. Em seguida, você começa a ter impactos. Mercado secundário, varejo, serviços financeiros, hospitalidade e turismo. Talvez você se pergunte, mas como que o varejo está sendo afetado por isso? Pense o seguinte, você sempre vai comparar a experiência que você está recebendo com a última experiência boa que você teve, ou a última experiência incrível que você teve. Então, se você tem um produto tecnológico que ele está sendo comprado e entregue para você pelo fabricante do produto no mesmo dia ou no dia seguinte, você vai esperar que o varejo tenha o mesmo comportamento, que o que você compra seja entregue no dia seguinte. Se você tem facilidade de abrir a conta numa fintech, você vai esperar que um banco tradicional te entregue a mesma experiência. Quando isso não acontece, você se frustra e você, como cliente, para de usar aquele serviço. Aqui está o impacto. Esses mercados aqui foram impactados pela consequência da mudança de comportamento de consumo que esses mercados centrais criaram. E depois isso vai para o periférico. Transporte, logística, bens de consumo, manufatura. De novo, aqui não é uma questão de se a tecnologia vai ou não afetar o mercado, é o quando. Isso vale para qualquer tipo de tecnologia, inteligência artificial não está fora desse mundo. E aí a gente pergunta, será que a tecnologia ela atropela os negócios tradicionais? A economia digital está acabando com o mundo que a gente conhecia? Eu já pensei desse jeito, até você começar a analisar um pouco mais e aprofundar o que aconteceu. E no final, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de comportamento de consumo. As pessoas hoje, elas têm a necessidade de criar um relacionamento com a marca. Você compra de uma marca hoje quando a marca ela tem um ESG que funciona, quando ela é uma marca socialmente responsável, quando te entrega o que você quer, com a qualidade que você espera, no tempo que você espera e resolve seus problemas. A gente saiu da década de 70 de um foco total na construção de relacionamento com o cliente através de produto, para um relacionamento de verdade, agora em 2020 em diante. E isso é o que move o que a gente vê hoje, o que eu chamo de um novo estilo de cliente, que somos todos nós. Como a gente deseja as coisas, como a gente consome e quais são as expectativas que a gente tem ao lidar com a compra ou consumo de qualquer produto e serviço. O que mudou foi o comportamento. Eu acho que essas tirinhas aqui em quadrinhos, elas são perfeitas. Elas mostram que você, antes de uma blockbuster, você tinha que procurar o filme, muitas vezes não tinha. Hoje você, às vezes, passa tempo olhando o trailer de um monte de filme, vai dormir, não assistiu filme nenhum, de tanta opção que você tem. Em termos de música, a mesma coisa.
Se você vai procurar algum lugar, você não precisa do mapa, você usa o GPS que está no seu celular. E, em termos de foto e vídeo, nem se fala. Você tem toda uma nova economia de entretenimento sendo criada por pessoas comuns como eu, como vocês. E a experiência, e é o grande tema da gente, né, aqui, ela é o que faz toda a diferença para qualquer negócio. É o que faz a pessoa escolher você e não o seu concorrente. A gente vivendo num mundo onde as coisas são copiadas de maneira cada vez mais rápida e quase tudo acaba virando uma commodity, se você não quer brigar por preço, você tem que entregar uma boa experiência para o seu cliente. E tem número para provar isso. Você vende mais. Quase 100% das pessoas hoje que percebem uma boa experiência compram novamente daquela mesma marca. Elas não vão procurar no mercado uma coisa similar. Elas sabem que com aquela marca elas têm uma boa experiência e vão atender, vão ter suas expectativas atendidas. A decisão de compra, esse percentual daqui eu vi crescendo ao longo dos anos e hoje quase 90% das pessoas consideram que a experiência que elas têm de compra é um fator de decisão tão importante quanto o preço. Então, se você tem dois produtos com preço similar e um te entrega uma qualidade, uma experiência de compra melhor, é onde você vai escolher. Pense numa cafeteria. Por que você vai para uma cafeteria que cobra mais por café do que a outra? E você continua indo. Provavelmente você se sente melhor naquele lugar. A experiência que você tem ali é o que te atrai. Um café nada mais é do que uma maneira de você chegar naquele lugar. E percepção de valor. Quase 70% das pessoas pagam mais quando tem uma boa experiência. A gente vê isso não só em mercado de luxo, como até em coisas mais baratas. No caso aqui da cafeteria que eu citei. E, da mesma maneira que a experiência ela faz seu negócio se diferenciar e o cliente vir até você e ficar com você, você não tem muita chance para errar. 49% das pessoas param de comprar de uma marca após uma única experiência ruim. E se são duas experiências ruins, esse número vai para 80%. Você tem aqueles 20% ali que eu não sei que diacho gosta de fazer, gosta de sofrer, mas quase todo mundo simplesmente vai embora. E normalmente não te fala que foi embora e muito menos te conta o porquê. E você fica sem o cliente com o problema acontecendo. Só dar um pulinho aqui. E como é que a inteligência artificial influencia o comportamento? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu decidi escolher alguns pontos a partir de uma pesquisa que é do ano passado, que eu acho que vai fazer muito mais sentido para a gente abrir para uma discussão. A gente vê hoje esse monte de sites daqui, isso aqui são alguns dos sites com inteligência artificial que eu uso. Aqui eu posso criar background para o Zoom, aqui trabalha SEO, aqui eu posso criar slides, aqui eu posso ter um monte de resposta. Aqui você pode, inclusive, criar software a partir de inteligência artificial, usar no Google Sheets, o famoso ChatGPT, e levando isso para o outro lado, essa pesquisa daqui, ela aconteceu em 2020, foi publicada em 2022, ano passado. E acho que ela é muito interessante para mostrar como que isso daqui cai para o cliente. A pergunta foi, o que você mais valoriza no atendimento ao cliente? As respostas dos clientes estão em rosa, das empresas em azul. Vocês veem aqui que existe uma grande diferença entre o que as empresas acham que é mais importante e o que as pessoas consideram mais importante. Então, vamos pegar esses 4 pontos aqui. Resolução do primeiro contato, resposta rápida, cordialidade e agente experiente. Se a gente aplicar inteligência artificial, a resolução do primeiro contato, ela agora já está acontecendo com suporte personalizado em tempo real. Isso vai crescer cada vez mais. Como que isso funciona? Uma inteligência artificial analisa o seu histórico de consumo, não é de qualquer pessoa, é o seu, do seu CPF, do seu comportamento de consumo, e molda o atendimento de acordo com o seu padrão de comportamento. Eu vi uma apresentação, agora na semana passada, de uma tecnologia nova, onde já está sendo usado. É um software de atendimento, onde o tom de voz da pessoa, a entonação e as palavras que ela usa são usadas para mensurar como que o agente deve responder, em que tom, e isso já vem no script pronto, criado por inteligência artificial. Qual é o próximo passo natural? Você ter uma voz
já dentro de um tom que aquela pessoa considera ou que vai resolver, ou que vai acalmar, ou que vai dar energia, ou que qualquer coisa que esse padrão de comportamento indique para ter o melhor atendimento possível. E por que resolução no primeiro contato? O Marcelo falou muito bem, né? A experiência com chatbot. A minha também é péssima, né? Eu tive uma experiência recente com uma companhia aérea que ela te abre um canal de atendimento com um chatbot. Eu escrevi 3 coisas, fui jogado para um agente e não fui atendido. Eu fui dormir e deixei o computador ligado. Ele ficou exatamente 16 horas esperando uma resposta, tive que ligar para lá. Então, assim, a ideia é que isso não aconteça mais, é que a resolução aconteça através de um suporte personalizado, em tempo real, para cada um de nós. O segundo, resposta rápida da empresa, segunda coisa mais valorizada pelos clientes, é a questão de previsibilidade e ação de correção. Chatbot, hoje, ele faz uma coisa muito, assim, primária, né? Que é pegar um script, ler o que você escreveu, responder alguma coisa, mas você já tem alguns chatbots em desenvolvimento, alguns estão sendo testados no mercado, eles se conectam com tecnologia de automação de processo. Então, o que acontece? Você, como cliente, você não precisa ser jogado por um agente e ficar à mercê do que a empresa está colocando. Você começa a colocar os dados, essa própria chatbot tem inteligência para ir analisando as respostas, não é uma coisa automática, é uma coisa baseada em padrão, e conectado à tecnologia de automação de processo, ela faz tudo para você. Eu vi um caso de um teste que funcionou muito bem de devolução de item. Então, você imagina, você entra, olha, não quero mais esse item que eu comprei. Esse chatbot, por quê? Porque eu não quero, não está funcionando, você dá o seu motivo. O chatbot, ele consegue pegar o seu número de compra, sem te perguntar, porque tem uma identificação sua e tem um histórico seu, você não precisa botar mais dado nenhum, puxar no estoque que aconteceu, fazer todo o processo de recolhimento e de entrega de outro produto para você, se você quiser, ou devolução do seu dinheiro. Para pensar em como a gente vai ganhar tempo quando isso estiver operacional e democratizado ao acesso de todo mundo. Terceiro ponto, cordialidade no atendimento. Esse aqui é um dos que eu acho mais interessantes. Por quê? Cordialidade pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa para o Marcelo, pode ser uma coisa para cada um. Depende de um monte de coisa. Depende de algo que não é tão educado para mim, é super educado para uma outra pessoa. A partir do momento que você tem um chatbot que ele é personalizado para cada pessoa, ele vai garantir a cordialidade de acordo com a expectativa daquele cliente. Então, você sobe o nível de satisfação do cliente e tem mais. Além disso, já tem uma customização de oferta pelo cliente no momento de compra. Então, analisando todo o histórico da pessoa, ele consegue dizer o que ela já comprou, que é algo que uma Amazon faz isso, uma Netflix faz isso, te dá recomendações, mas pega também o momento de compra. É um momento que você compra mais, é um momento que, em média, pessoas parecidas com você compram menos. O que você compra, ele consegue já colocar isso na sua tela, uma precisão de venda muito melhor. E ofertas que, para você, como cliente, fazem muito mais sentido. E, por último, o agente experiente no atendimento está sendo substituído pelo atendimento self-service, para todo mundo. E, ao contrário do que a gente faz hoje, que você tem que fazer upload de um monte de documento, botar sua senha, botar seu número de série, mais um monte de coisa, já tem tecnologia hoje que, por biometria, ou seja, seu polegar, seu rosto, sua íris, suas veias, consegue identificar e garantir que você é você mesmo, e, a partir daí, analisar o padrão de comportamento e te entregar um atendimento onde você faz o que você quer. Você vai ter, obviamente, uma limitação de acordo com o seu relacionamento com aquela empresa, sua capacidade de crédito e tudo mais, mas é algo que você não precisa de um agente, você mesmo faz isso da maneira mais rápida, de acordo com o que você acha interessante. E para o negócio, né, a gente falou aqui do cliente, falando para o negócio, isso muda um pouco. Primeiro, os negócios vão ter uma tomada de decisão muito mais precisa, né? A gente tem hoje já sendo usados dados em tempo real sobre o seu negócio, aonde que você está vendendo mais, aonde você está vendendo menos, que produtos estão vendendo como você espera, que tipo de pessoa está comprando determinado produto. A tendência é isso ser cada vez mais preciso e cada vez te dar mais previsibilidade do que você vai ter que fazer. Indo para o segundo ponto, que é focar no cliente certo. Ao invés de você fazer uma campanha de marketing, você bota lá um dinheiro
No Google AdWords, você vai para a internet, você publica para um monte de gente, um super funil, vai descendo, 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 você vai focar no cliente certo. Por quê? Porque já tem uma análise do padrão de comportamento das pessoas mostrando o que importa para aquela pessoa, como ela quer ser atendida, que foi o que a gente colocou no slide anterior. Otimização, você passa a ter customização massificada. Então, o que hoje custa muito dinheiro, porque tem uma escassez, porque é muito caro você produzir de maneira customizada, usando a tecnologia de inteligência artificial e outras coisas, como análise de tendência de mercado, extração de Big Data, você começa a ter uma análise do que o cliente prefere e começa a customizar pessoa por pessoa. E, por último, a parte de melhoria contínua. Uma coisa que atrapalha qualquer experiência do cliente é o atrito, né? Que é o trabalho que você tem para dar um segundo passo no seu processo de compra. Como é que você entra numa loja, como é que você entra num site, que informações você tem que colocar, quanto tempo você leva procurando. A partir do momento que você tem uma análise de inteligência artificial, tempo real do que está acontecendo, é possível identificar o que está mais difícil para determinados clientes e você ir eliminando esses atritos para todo mundo que é similar àquele cliente. Você juntando tudo isso, você passa a ter um ganho que um relatório, se não me engano, da Ernst Young mostrou, pode aumentar o resultado operacional das empresas, em média, em 38%, somente com a adoção de inteligência artificial nesses pontos aqui que coloquei para vocês. E aí, a pergunta, está tudo isso chegando, a gente viu que a digitalização atropelou a Blockbuster, atropelou a Kodak, porque ela não viu o impacto que isso teria no comportamento de consumo e como reagir, como antecipar as mudanças e adaptar o negócio. Como é que a gente não faz isso? Como é que a gente entende essa inteligência artificial e usa isso para o nosso benefício como pessoas e para os nossos negócios? Primeiro ponto, nunca subestime os sinais que são enviados pelo mercado. A Kodak, como muitos sabem, foi ela que inventou a máquina fotográfica digital e subestimou a capacidade do que tinha. A Netflix tentou ser vendida para a Blockbuster disse não. E a gente tem 1000 casos acontecendo em vários cenários, em vários locais. Então, se o seu cliente está começando a se comportar de maneira diferente, é hora de você ficar de olho, é hora de você se mexer e analisar se é algo passageiro ou se é uma tendência que você vai ter que entender para se adaptar antes da concorrência. Segundo ponto, nunca subestime o crescimento exponencial das tecnologias. Voltando ao exemplo do comercial de cerveja aqui do começo dessa aula. Aquilo está ridículo, aquilo é feio, aquilo é tosco. Aquilo ali é um teste, aquilo ali é uma coisa pequena. Nunca subestime o que pode acontecer daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, o que já está acontecendo a gente não sabe. Você tem que sempre ficar de olho em que tecnologias podem afetar diretamente ou indiretamente o seu mercado e pensar no que vai acontecer quando elas começarem a crescer para você poder antever essas mudanças e se adaptar. Terceiro, primeiro tenha processo, depois pense em tecnologia. Eu gosto muito de colocar isso, porque eu já vi muitos casos de várias empresas que compram ferramentas sensacionais e ficam super frustradas porque não entrega resultado nenhum. E a falta de entrega de resultado normalmente está conectada à falta de processo. Se você não tem um desenho de como a experiência do seu cliente deveria funcionar, você primeiro tem que fazer isso para depois pensar em qualquer tecnologia. E a inteligência artificial também pode te ajudar nisso. E, por último, escute o seu cliente com muita atenção. Independente de tecnologia, independente de inteligência artificial, a única opinião que importa é a opinião do nosso cliente. A nossa opinião é irrelevante. A gente não sente como cliente, e se a gente não sente como cliente, a gente não sabe as dores que esse cliente tem, as expectativas que esse cliente tem e como esse cliente deve ser agradado para poder comprar da gente. Então, você precisa escutar o cliente e não é simplesmente ouvir o que ele está falando. É prestar atenção, ver se isso faz sentido e começar a fazer as suas mudanças, o que se conecta muito com a parte de processo, que é o que sustenta a implementação de qualquer tecnologia para entregar resultado realmente factível para o seu negócio. Gente, de apresentação foi isso. Acho que eu fiquei dentro do tempo, né, Marcelo, que a gente tinha combinado.
E a ideia agora é a gente abrir, né, para perguntas, a gente conversar um pouco, debater esse tema. Muito bem. Muito bacana aí, Edu, aí sua introdução, né? Eu acredito que é muito pertinente, né? Traz um panorama aí de muitas mudanças. E eu vou já convidar aqui os nossos membros da Liga para que possam estar levantando a mão aqui no Zoom para fazer aí a sua fila de perguntas, afinal de contas, a ideia agora é a gente trocar. Mas a primeira eu quero fazer aqui para abrir a porteira é o quanto isso está e vai afetar um pequeno negócio. A gente tem aqui, por exemplo, né, pessoas que têm um escritório de decoração de interiores, né, que estão iniciando um negócio de treinamento para nadadores através de aulas online de natação, né? O que isso interfere nesse tipo de negócio que não tem uma estrutura de atendimento ao consumidor, né? De que maneira você acredita que essa transformação vai acontecer também naquele profissional que trabalha numa microempresa, numa pequena empresa? De que forma você acredita que essas mudanças elas acontecem? Marcelo, excelente pergunta. Eu acho que tem uma resposta de três fases. A primeira é o seguinte: ao contrário de uma empresa grande, que tem um atendimento ao cliente péssimo, perde cliente, mas ganha cliente na mesma velocidade e não se afeta muito, não tem muita concorrência, a pequena e média empresa, e eu não vou nem falar MEI, mas o empreendedor individual, tem menos chance de errar. Não é justo, eu sei, mas é assim que funciona. Então, como é que você não erra? A primeira coisa é ouvir o seu cliente. Muitas vezes, você não precisa ter uma super área de atendimento. Basta você entender qual é a expectativa do seu cliente em tudo que você está fazendo, desde que ele conhece a tua marca até depois da venda, ou seja, depois que ele comprou o que você vende, ele está tendo sucesso em usar aquele produto, aquele serviço, ele entendeu o valor que você está comunicando, né? Aquela expectativa que ele teve de comprar, ela foi realizada no final, você tem que garantir que isso aconteça. Isso independe de tecnologia. Isso é uma questão de você ouvir o cliente, construir um processo dentro de casa, que pode ser fazer uma super jornada de experiência do cliente, com blueprint de serviço e tudo isso, ou de repente você tem um atendimento dentro do tempo que o cliente quer. Pode ser uma coisa muito simples. Então, primeiro encher o copo desse simples, né? Fazer isso funcionar muito bem, para depois ir crescendo. E a terceira coisa a tecnologia vem. Isso daí não tem jeito, né? As grandes empresas vão usar isso, vão aplicar isso de qualquer maneira. E a vantagem que as empresas menores têm é a agilidade, é a capacidade de testar isso antes, testar isso com uma quantidade menor de clientes, usar isso de uma maneira um pouco mais inteligente. Aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, quase todas elas são gratuitas ainda. Então, por que não começar a usar as ferramentas gratuitas, até para você entender se faz sentido para o seu negócio ou não, como é que você pode aplicar? Porque a empresa grande, ela vai fazer, mas ela vai demorar um pouco. Ela vai ter uma política, ela vai ter alguém que vai dizer não, vai ter um silo organizacional que vai falar, não, eu tenho medo de inovação, eu tenho medo de novidade. É o tempo que a gente tem. Mas em algum momento elas vão chegar. E aí, quando elas chegarem atropelando, você que é pequeno, você que é médio, vai ter que acompanhar o ritmo. Então, por que não se prepara antes? Eu acho que um belo exemplo é quando as fintechs começaram a crescer, teve não sei se presidente ou diretor da Federação dos Bancos, que disse que não considerava as fintechs como concorrente dos bancos. 2 anos depois, todos os bancos grandes estão fazendo a mesma coisa que as fintechs. Então, assim, eles vão ter que se adaptar em algum momento ao que o cliente quer. E vocês, como pequenos, como médios, como empreendedores e empreendedoras, vocês têm a capacidade de fazer isso com mais velocidade. Eu acho que é aí que está o grande segredo, Marcelo. Então, né, a minha área é pessoas, né? Trabalho com coaching e mentoria de autodesenvolvimento e relacionamentos. Mas o que eu quero comentar aqui nem é uma pergunta,
mas que o Edu abriu para mim o pacote da experiência do cliente, porque as organizações, as empresas, né, começam a usar como moda, né? Então eles não oferecem mais produto nem serviço, mas experiência do cliente. E você não consegue perceber, né, que realmente está oferecendo uma experiência gratificante. E aí o Edu traz, abre o pacote básico da experiência do cliente. Resolução no primeiro contato, respostas rápidas da empresa, cordialidade no atendimento, agente experiente no atendimento. E aí, sim, tendo desenhado, tendo clareza, né, do que é essa experiência para o seu cliente, aí vem a tecnologia, né, facilitando, né, e criando, né, as alternativas para produzir isso. Mas, para mim, abriu o pacote, o que é a experiência do cliente, a experiência gratificante. E eu fiquei, assim, gratificada com, com esse esclarecimento, né? Até como consumidora, né? Assim, o que é, como é que uma organização, uma empresa, né, que eu procure por serviço ou produto, pode me oferecer, né, uma experiência que seja, né, uma experiência gratificante, que me deixe satisfeita, né? Então é isso, Edu. Fiquei Legal, que feliz ótimo Marina, de elogio, hein, ter. Edu? Eu acho que é o momento obrigado. que ela subiu a bola aí para você comentar como é que as pessoas podem acessar mais os teus conteúdos, seus serviços. Eu acho que é um ótimo momento para isso. Sim, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho muito legal, Marina, obrigado que você falou. E eu procuro muito trazer isso, sabe, Marcelo e pessoal. Quando se fala de criar uma boa experiência para o cliente, o que eu vejo muita gente falando, e eu não concordo, é que você precisa criar um ambiente com aromas, com luz, uma coisa imersiva. Tudo isso é legal, mas o básico, cara, é resolver o problema do cliente. Eu vejo muitas empresas floreando pra caramba, e de qualquer tamanho, tá? Sem resolver o básico. Então, assim, eu não quero que você me dê um mimo de aniversário, eu quero que você resolva o meu problema. Eu quero que você me entregue a promessa de venda. Isso é o básico. Depois que eu falei do copinho, né? Depois que você enche esse copinho, tá tudo certo, aí você pode fazer o resto. Bom, em termos de conteúdo, eu tenho o Instagram meu, né, que é o.eduneves, tenho o da Mentor CX, que é Mentor CX, e o que eu faço, Marcelo, é trabalhar com palestra, com workshop, com mentoria, ensinando pessoas que estão empreendendo, pequenas e médias empresas, a criarem experiências que fazem sentido para o negócio delas. Uma coisa que eu gosto muito de falar, eu já falei isso em palestra, já fiz vídeos sobre isso, é que o cliente tem sempre a razão, desde que isso faça sentido para o seu negócio, desde que você não perca dinheiro com isso. Então, criar uma boa experiência do cliente é deixar o cliente satisfeito com a sua entrega, garantir que esse cliente vai voltar, que você vai mantê-lo na sua carteira para sempre vender para ele, e ter número que consiga provar isso, ter número que mostre que você está tendo resultados positivos a partir do investimento que você faz na experiência do cliente. Parece Muito assim, super simples e mas é o que muita gente não faz, né? É focar na firula e esquecer do basicão, que é deixar o cliente feliz e trazer dinheiro para dentro da empresa. legal. E eu fico feliz com o comentário da Marina também, porque mostra aí que nós estamos na liga aqui no caminho certo, porque a gente entende, e a visão 360 assim, que eu tenho, né, dos membros, é que, às vezes, tu pega uma pessoa como a Nilza, né, que tem uma super experiência em gestão da inovação, mas talvez falte para ela algumas outras questões, né, porque ela não tem essa veia de ter o negócio próprio, de atender o negócio próprio, porque ela já vinha, né? Para você, talvez esse mundo do coach, da mentoria, etc., é algo, em gestão de negócios, é algo, né, que é feijão com arroz, mas essa história da experiência do cliente é uma novidade. E esse é o nosso objetivo, né, com as superaulas, que é ir completando esse quebra-cabeça que precisa para que a pessoa seja um profissional completo atualmente, né? Inclusive, eu preparei uma frase que eu quero falar agora sobre essa aula de hoje, que é o momento que eu estava esperando para falar, que é o seguinte, ó. Se você está preocupado ou preocupada
que o seu negócio ou o seu emprego ele vai desaparecer devido à inteligência artificial, isso não vai acontecer. Mas talvez o seu negócio e a sua empresa vai desaparecer porque outra pessoa utiliza a inteligência artificial melhor que você. Pois é. Tem que chegar na frente. Quero agradecer demais aí o Edu pelo todo o carinho, todo o cuidado que teve conosco nessa nossa super aula. Edu, você quer fazer uma consideração final? Não, dizer que foi um prazer estar com todos vocês aqui. Como eu falei no começo, né, eram 7 da noite, são 9, está todo mundo firme, isso é muito legal de ver, cara. Parabéns para todos vocês, que não é fácil, e parabéns, Marcelo, por essa iniciativa, né? Eu acho muito legal o que você está fazendo, assim, é muito necessário ter gente como você que consegue juntar um monte de cabeça pensante para crescer junto. É uma coisa sempre muito boa, e obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de participar aqui e poder colaborar um pouco. Legal, muito obrigado a todos os membros da Liga aí que tiveram presentes hoje, né? A gente se vê na semana que vem com a nossa mentoria infinita, com o lançamento aí das nossas trilhas já para que vocês possam fazer os exercícios, né? E você que está acompanhando aqui no YouTube, está lendo, vendo gravado essas aulas que ainda estão abertas nessa fase pré-inaugural aí da Liga, né? Você ainda tem a chance de sentar na janela, sendo um dos primeiros aí a fazer parte desse grupo, né? Daqui uns dias esse grupo vai estar muito maior, e você sabe, o cavalo que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, você sabe que essa questão da cultura popular, ela continua valendo, né? Então, vem aqui com a gente para aprender aí a desviar, né? E desviar de alguns problemas e aproveitar as outras oportunidades, como a gente viu hoje da inteligência artificial. Ela é algo que, se a gente for ver ao nosso favor, ela pode estar ajudando muito, desde que você realmente cumpra o básico, como o Edu falou, né? Não adianta, não tem milagres, né, gente? Aqui a gente trabalha, né, na fé da ciência, na empatia, na criatividade, né, no trabalho, na perseverança, né? Não existe uma bala de prata que você, vou apertar aqui, tudo vai se resolver, né? Isso não vai acontecer, mas a gente pode estar utilizando essas ferramentas para que você possa estar melhorando aí o posicionamento do seu negócio, da sua vida, né, a sua atuação profissional, e foi uma alegria muito grande ter vocês aqui. Se quiserem saber mais, é www.ligadosinnovadores.com.br, né? Estou te esperando lá, né? Se você gostou desse vídeo, comenta aí no YouTube, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que podem gostar aí desse conteúdo. Como eu falei, daqui uns dias as superaulas vão estar fechadas apenas para membros da Liga, mas nesse momento ainda a gente está compartilhando publicamente aí o conhecimento dos nossos convidados. Muito obrigado aí por todos, tá bom? E a gente se vê em seguida. Obrigado, Edu, tá bom? Obrigado, Valeu, pessoal. Uma boa noite. Obrigado.